Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas e todos estejam bem aí no conforto dos seus lares, certo? Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês estejam assistindo essa videoaula. Bem, a professora Isis me falou que vocês pararam na independência das 13 colônias americanas, né? Foi o último assunto que vocês estavam trabalhando. Então, vamos falar hoje sobre esse acontecimento, né, que reverberou muito no século XVIII, certo? Nós estamos vendo aí, nós vimos, né, de novembro para cá, todo esse processo eleitoral norte-americano, e agora a gente vai entender como se deu a formação, né, de um país que nós conhecemos hoje por Estados Unidos da América, que antes da sua independência eram as 13 colônias britânicas na América, tá bom? Vou compartilhar aqui um slide com vocês, para ajudar na nossa aula, tá? Então, vamos lá, gente. As 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América. Como eu falei no início da aula, as 13 colônias foram o que hoje são os Estados Unidos da América, né? O país mais poderoso do mundo, um dos países mais ricos do mundo também, que agora a gente está vendo nessa questão da transição de Donald Trump para o Joe Biden. Eu acho que vocês devem estar assistindo, né? Não sei, nem todo mundo gosta desse jornal. Eu, pelo menos, gosto. Mas vamos entender como se deu o processo de formação desse país, tá? Bem, o Império Britânico, né? A Inglaterra, eles conquistaram o território, uma parte, na verdade, do território que hoje são os Estados Unidos da América, e dividiu, né, o território em 13 colônias, né? Digamos assim, 13 estados, que hoje são 13 estados norte-americanos. Essas 13 colônias, elas ficavam, né, na costa leste e oeste, Jefferson, meu Deus, eu sou como um bom historiador, sou um péssimo geógrafo, norte, sul, oeste, na costa leste dos Estados Unidos, banhado pelo Oceano Atlântico, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um país, né, que é banhado tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Oceano Atlântico. Mas no século XVIII, uma parte do território norte-americano ainda não tinha sido conquistado. Existia apenas essas 13 colônias, como esse mapinha aí está mostrando para vocês, tá? New Hampshire. Ai, meu pai! Vai! New Hampshire. Ai, eu detesto falar inglês, né? E olha que eu sei falar. New Hampshire, acertei. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, o estado de Nova York, ou New York, certo? A Pensilvânia, o estado da Nova Inglaterra, que é o New England, lá em cima. Então, esses eram, né? E a Geórgia ao sul, né? Esses eram os domínios britânicos, né? Era o que nós conhecemos por América Anglo-Saxônica. Por que América Anglo-Saxônica? Porque era um território que falava inglês, né? Era o território onde era dominado pelos britânicos, pelos ingleses. O resto do território, como vocês podem ver no mapa, era uma parte da Espanha, né? Mais tarde vai ser conquistado, né? Quando há a conquista do oeste americano, né? Aí vai ser conquistada essa parte. E uma parte também do território vai ser comprado da Espanha ou adquirido através de tratados, guerras e por aí vai, certo? Então, inicialmente, não existiam os Estados Unidos da América, mas só esse trechinho aí, né, na costa leste, que eram as 13 colônias. Bem, essas 13 colônias, elas tinham diferenças entre si, né? Havia, né, uma negligência salutar, certo? O governo britânico dava total liberdade aos colonos. A Inglaterra não estava interessada nas terras, principalmente na atividade econômica, o comércio.
Diferente da colonização do Brasil, certo? Né, pelos portugueses, a colonização britânica era uma colonização de povoamento e não de exploração. Como assim, professor? Bem, os portugueses, quando descobriram, né, eu não gosto desse termo, é melhor conquistar o território que hoje é o Brasil, eles exploravam tudo daqui. Suas riquezas minerais, suas riquezas vegetais, a terra e as atividades comerciais que mais tarde foram desenvolvidas. Tudo para beneficiar a metrópole que era Portugal, Lisboa. Os ingleses, quando chegaram na América do Norte, eles não queriam exploração. Eles queriam povoar aquelas áreas, né? Aumentar o seu território para além dos mares. Como todo mundo sabe, eu acho que todos sabem, a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, que é um país formado por Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, né? É uma ilha, né? São as Ilhas Britânicas, como é chamado. Então, assim, eles precisavam povoar outros lugares, enviar pessoas para outros lugares. Então, eles não estavam preocupados em explorar a terra, em tirar o que a terra possuía. Obviamente que, se houvesse ouro, eles queriam a parte deles, né? Mas, assim, povoar seria mais benéfico, né? Traria melhores resultados. Outro fator também nessas colônias era o escravismo e o plantation, que era nas colônias do sul, certo? Enquanto nas colônias do norte não havia escravos, né? O comércio era mais difundido. Nas do sul havia como é que eu posso dizer? A escravidão era constante, era mais forte. Por quê? Porque eram justamente nas colônias do sul em que existiam os plantations, as grandes plantações. Então, precisavam dos escravos para poder tocar essas produções, né? A principal atividade econômica era a agricultura, acabei de falar isso. Nessa parte da colônia viviam pessoas menos favorecidas, como camponeses e escravos. Então, nessas partes, né? Nesta parte da colônia, eram justamente onde existiam a maior parte da população pobre das 13 colônias britânicas. É tanto que é um fator que até hoje perdura nos Estados Unidos, né? Enquanto as antigas colônias do norte, né? Vamos supor, enquanto Nova York é riquíssima, né? Porque Nova York fazia parte das colônias do norte na época, a Flórida, né? o estado da Flórida, a Geórgia também, esses dois estados que faziam parte das colônias do sul possuíam um grande número de afrodescendentes e uma grande população pobre, né? Já é herança justamente da colonização. E aí o que vai acontecer? Bem, a partir de 1756, né, começa a Guerra dos 7 Anos. Né? E o que foi essa Guerra dos 7 Anos? Foi um confronto travado entre Inglaterra e França, que são inimigas históricas, são rivais até hoje, elas se rivalizam entre si, né? E nisso essa guerra teve o apoio das 13 colônias, com vitória para os ingleses, certo? E só que os ingleses não souberam agradecer aos colonos dessas colônias que os apoiaram. Ao invés disso, eles começaram a pressionar os colonos com leis e altos impostos. Por quê? Porque através dessas leis e desses altos impostos que viria o dinheiro para custear a guerra entre a Inglaterra e a França. Então, os colonos já se sentiram meio que ofendidos dentro disso, né? Foi um fator preponderante para se pensar na independência, né? Aí o que vai acontecer? Em 1775, na Filadélfia, né, que é uma cidade no estado de... Gente, agora vocês me pegaram. Não me recordo. Não, a Filadélfia é um estado. Ou é uma cidade? Eu não me recordo. As colônias começaram a lutar pela independência sob o comando de George Washington. George Washington, que era até então
Ele fazia parte do exército britânico, era filho de colonos, nasceu nas 13 colônias, e eles começaram a luta pela independência. É interessante frisar para vocês que a independência dos Estados Unidos, das então 13 colônias, eu vou explicar por que o nome Estados Unidos, elas foram custeadas, né? A Guerra de Independência ela foi custeada pela França, que até então era inimiga das 13 colônias. Por quê? Como eu falei, as 13 colônias ajudaram a custear a guerra entre a Inglaterra e a França. Mas aí, quando eles resolveram projetar a sua independência, eles foram buscar apoio justamente na França, né? Então, o rei da França, que era Luís XVI, aquele rei que foi decapitado na Revolução Francesa, que eu acho que vocês já viram esse assunto ou vão ver ainda, né? Se for melhor, que eu vou poder explicar para vocês. Até porque um dos motivos da Revolução Francesa foi justamente o apoio exacerbado do rei à independência das colônias britânicas, né? Então, em 1776, sem permissão da Grã-Bretanha, os colonos fizeram o Tratado de Independência e, em 4 de julho daquele ano, Thomas Jefferson, meu xará, leu o tratado em público, sendo considerado este dia o Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. É por isso que todo ano eles comemoram, né? É uma festa enorme nos Estados Unidos, né? Tal qual o 7 de setembro é para o Brasil, né? É uma comparação meia tosca, mas tudo bem. Aí o que vai acontecer? Em meio à Guerra da Independência, né? França, Espanha e Holanda, que eram inimigas da Grã-Bretanha, ajudaram militar e financeiramente as colônias. Eu já tinha falado para vocês, né, que a França tinha ajudado. Mas a Espanha e a Holanda, que eram inimigas da Inglaterra, da Grã-Bretanha, elas mandaram soldados e dinheiro para patrocinar essa guerra. Por quê? Bem, como eu já havia falado para vocês, houve a Guerra de 7 Anos entre a Inglaterra e a França, né? Mas por que a Espanha? Porque a Inglaterra rivalizava o domínio dos mares com a Espanha desde o século XVI, né? Lá nas grandes navegações, no primeiro ano. Eu acho que vocês viram isso. Acho não, vocês viram isso. E elas eram inimigas, né? Inimigas seculares. Aí o que acontece? A Espanha também estava perdendo seus territórios na América, principalmente ali onde é hoje o Texas. O Texas pertenceu à Espanha, gente, né? O Novo México, que é um estado, né, um estado norte-americano, que faz parte dos Estados Unidos, já foi da Espanha, fazia parte do México. Então, assim, foi através, né, justamente de guerras que a Grã-Bretanha ia conquistando esses territórios. Então, para se vingar, a Espanha se uniu às 13 colônias na guerra. E a Holanda também. A Holanda também rivalizava com a Espanha, aliás, com a Inglaterra pelo domínio dos mares, né? Lembremos que nós já fomos colonizados por holandeses por um tempo, né? A Holanda conquistou aqui uma parte do Nordeste brasileiro, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? E a Holanda, vale lembrar também, era um governo autônomo que fazia parte da Espanha. Ou seja, a Espanha era que, como é que eu posso dizer, colonizava a Holanda, né? Mas aí, depois de um tempo, ela perde esse domínio e a Holanda começa a ter governantes próprios, os príncipes de Orange, que mais tarde, né, depois das invasões napoleônicas, que vocês vão ver isso também, se torna um país e ganha um rei, né? Mas isso aí é um assunto futuro. Então, em 1781, os britânicos perdem a Batalha de Yorktown. Percebam uma coisa, por mais que em 1776 tinha sido proclamada a independência, ainda houve guerras, né? Mas, né, anos ainda a fio, né? Os britânicos, eles não reconheciam a independência das 13 colônias. Mas com a perda dessa batalha, e já em 1783, os ingleses assinam o Tratado de Versalhes, onde eles reconheciam as 13 colônias como independentes
e expandia os seus territórios até o rio Mississippi. Vamos voltar aqui ao mapa. Onde é o rio Mississippi? Aqui, né? Onde tem Nova Orleans, certo? Então, com a proclamação de independência, as 13 colônias elas vão mais aqui para a direita, à esquerda, né? Elas expandem seu território até aqui e depois vai conquistando o oeste, né? Outros lugares, tal, até chegar perto do Oceano Pacífico, e o país tem essa dimensão, né? De um lado, banhado por 2 oceanos. E aí, mais tarde, eles compram o Alasca, a Rússia, porque a Rússia dizia que ali só tinha pinguins, mas aí os Estados Unidos, que não eram bobos, descobriram que havia petróleo debaixo do gelo, né? Mas isso também será outro assunto. Tá, gente? Então, George Washington, esse senhor simpaticíssimo aí, né? Adorei o cabelo dele. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, que quando foi proclamada a independência, a separação de Portugal, o Brasil teve o quê? Imperadores. Foi uma monarquia. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Os Estados Unidos, não. Eles começaram como uma república, que é até hoje, né? Esse aí foi o primeiro presidente. O último agora é Donald Trump, até o dia 20 de janeiro, e depois assume Joe Biden e Kamala Harris como vice-presidente, né? Thomas Jefferson, meu xará, nessa aqui eu só tenho um F, porque eu sou sul-americano, sou pobre. Ele também se torna presidente, eu acho que ele é, ou ele é o segundo, ou ele é o terceiro, quarto presidente dos Estados Unidos, eu não me recordo bem, mas ele também foi um dos presidentes. E aí está a declaração, né, a declaração de independência dos Estados Unidos, que constitui uma das leis fundamentais na Constituição daquele país, certo? Vou tentar ler aqui um pouco em inglês para vocês. In Congress, Julie Ford, in the 1976, a declaration in the Representatives on the United States of America in General Congress Assembly. O resto é muito miúdo, não vou conseguir ler, não. Mas é falando o seguinte. Em 4 de julho de 1776, em Congresso, foi realizada a declaração através dos representantes dos Estados Unidos da América e o Congresso Geral, proclamou, em Assembleia proclamou. Aí vem dizendo, né, foi que esse Congresso fez. Bem, então, gente, só resumindo, a independência das colônias, ela se deu justamente por conta, né, da exploração de leis e de impostos que vinham da Grã-Bretanha para custear as guerras com os países europeus, como França, como a Espanha, como a Holanda, certo? E isso se tornou pesado para os colonos. Houve leis sobre a importação de chás, impostos pesados na área do comércio, certo? Os colonos começaram a se sentir agredidos de forma financeira, certo? E, ao mesmo tempo, também houve repressão política contra eles. Não suportando mais isso, eles resolveram o quê? Se separar da Grã-Bretanha, certo? E se tornar um país livre, um país independente. E aí, a Grã-Bretanha só vai reconhecer a independência em 1783, no Tratado de Versalhes, que foi assinado lá no Palácio de Versalhes, aquele palácio belíssimo lá na França, onde eles reconheciam as 13 colônias como independentes, certo? Então, a partir daí é que surge os Estados Unidos da América. E por que Estados Unidos? Porque as 13 colônias se transformaram em estados. Esses estados se uniram e criaram um país, né? 13 colônias americanas, porque elas estavam no continente americano, como nós também estamos no continente americano, né? Mas só eles que se acham americanos. É um erro grotesco chamar americanos apenas eles. Eles são norte-americanos, nós somos sul-americanos, certo? Americanos somos todos nós que habitamos o continente americano, dividido em 3 Américas, norte, central e do sul. E aí esses estados se transformaram em Estados Unidos da América, que é o país que nós conhecemos hoje. Tá bom, gente?
A questão para vocês responderem e mandarem é a seguinte. Essa questão vai valer pontuação. Qual a importância, né, da independência dos Estados Unidos da América, certo? Para o continente americano? Essa é a questão que eu quero que vocês respondam. Por quê? Porque foi a primeira vez que ideias iluministas, acho que vocês já estudaram sobre o iluminismo, foram colocadas em práticas. Que ideias era essa? Bem, em que o governo deveria emanar do povo, certo? E ir para o povo. O povo deveria escolher os seus representantes e não ter um rei, uma rainha, certo? Porque até então eles eram colonos da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era governada por um rei, o rei George III, né? Quinto avô da atual rainha. E para eles não queriam ter mais reis, eles queriam ter o quê? Alguém escolhido pelo povo, um presidente. E aí está o George Washington, que foi o primeiro presidente deles, junto com Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, entre outros, que são conhecidos como os pais da nação americana, certo? Então, a partir daí, as ideias iluministas, né, pregadas por Voltaire, Diderot e outros lá, começaram a ser colocadas em prática, certo? E justamente essa questão do governo emanar do povo. Então, assim, pensando nisso, qual foi a importância dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos? O que foi que ela causou, né, para o mundo? Tá bom, gente? Então, fica aí. Um abraço para todos vocês. Pensem aí nessa questão. Qualquer coisa, me contactem no grupo que eu posso explicar melhor para vocês. E aí a gente vai conversando, tá bom? Beijo grande e até a próxima aula.